Sejam todos muito bem-vindos ao canal Português Sem Neura. Eu sou a professora Ana Cristina, professora de língua portuguesa há mais de 6 anos e hoje eu vou te mostrar aqui no canal como resolver questões da Banca Legale, uma banca que é um tanto quanto restrita em questão de disponibilidade de provas. Então eu vou resolver uma prova inteirinha contigo, te dando várias dicas de como é cobrado o perfil da banca e alguns detalhes gramaticais que são valiosos. Tudo bem? Então, vamos lá, sem enrolação, vamos exatamente aquilo que a gente precisa, que é resolver questões, não é mesmo? Então, a gente tem aqui uma prova de 2018, nessa prova ela foi para o cargo de nível superior, professor de mais. Então aqui a gente inicia com um textinho de língua portuguesa. O que eu sempre indico para os meus alunos? Eu sempre indico que a gente nunca leia o texto primeiro, a gente lê primeiro as questões para depois a gente voltar ao texto, certo? Para a gente já ter aquela estratégia de já saber aquilo que realmente é cobrado. Porém, entretanto, todavia, no entanto, esse texto ele é tão curtinho que eu acho que nem teria problema da gente iniciar por ele. Porém, para a gente já se acostumar, eu vou iniciar as questões, para a gente já se acostumar a ler só questão primeiro para depois voltar ao texto. Mas entenda que, se nesse caso tu lesse o texto, não seria tão ruim, porque é um texto muito pequeno, não iria ser uma grande perda de energia, certo? Então, vamos à questão número 1. Então, a questão número 1 fala o seguinte: analise as assertivas em relação ao título do texto. Então, o que a gente já vai focar? A questão ela vai falar sobre título, então eu não vou ler o texto inteiro, eu só vou ler o título. Bom, número 1, é uma frase nominal, porque em sua composição há verbos de ação. Deixa eu marcar aqui pra gente, para ficar mais fácil, né? Então, a gente quer em relação ao título do texto e a gente quer saber aqui uma frase nominal, porque não, ó, muita atenção para os nãos que aparecerem, não há verbos de ação. Então, a gente vai verificar se isso é verdade, se não tem mesmo verbo de ação, e se ela realmente é uma frase nominal, tá? Então, primeira coisa, a gente vai lembrar um conceito que a gente vê bem no inicinho, quando a gente começa a estudar a parte de orações coordenadas, subordinadas, análise sintática. Então, assim, o que é uma frase? É todo o enunciado que tenha sentido completo, tá? Agora, se eu estiver em um lugar e alguém sair gritando fogo, isso é considerado uma frase? Sim? Não? Sim, é considerado uma frase. Por quê? Porque quando a gente grita fogo, tem um sentido completo, mesmo sendo formado por uma palavra só. Então a gente vai entender o recado, que é para sair correndo enlouquecidamente para longe, né, de qualquer perigo. Então a palavra fogo a gente vai considerar sim como uma frase, tá? Então basicamente a frase pode ou não ter verbo. Quando a gente tem verbo, a gente diz que ela é uma frase verbal chamada de oração. Quando ela não possui verbo, a gente diz que ela é uma frase nominal. Então, se eu chego aqui no meu vídeo e falo: oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, oi, tudo bem? Se eu só parar por aí, ó, oi pessoal, tudo bem? Isso é uma frase nominal. Agora, se eu disser assim, vocês estão bem? Se eu fizer essa pergunta, eu tenho o verbo estão, que vem de estar. Então, a gente já vai ter uma frase verbal que a gente vai chamar de oração. Tranquilo? Bom, então aqui ele está me falando, né, que é uma frase nominal. A gente já vai poder verificar isso. Segunda, é uma frase interrogativa, faz uma pergunta, que tem por objetivo despertar a curiosidade do leitor. E número 3 é uma frase interrogativa que não é respondida ao longo do texto, tá? Então, bom, vamos analisar. Primeiro, aqui a gente vai ter a nossa frase. Como as pessoas devem se portar ao ouvir o hino nacional? Então, aqui a gente vai ter
sim, uma frase interrogativa, né? Visto que a gente tem aqui uma pergunta. Mas a gente tem aqui, ó, devem se portar. Esses dois verbos juntos é o que a gente chama de locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando a gente vai ter dois verbos juntinhos, né, um combo de verbos. Eles estão juntos, só que eles valem por um. Eles não valem por um verbo separado de outro, duas ações, é uma ação só. Então esse devem portar-se ali, a gente vai tirar o se por enquanto, deixar só o devem portar. O devem é considerado o verbo auxiliar e enquanto o portar vai ser considerado o verbo principal. Sempre nessa ordem, Cris? Sim. O primeiro verbo é o auxiliar, é aquele que vai ajudar. O segundo verbo, que a gente chama de verbo principal, belezinha? Bom, então, se tem verbo, aquela alternativa que dizia que não podia, que não tinha verbo por ser uma frase nominal, a gente já vai descartar, ela tá errada, tá? Então, aqui a gente já sabe que é uma frase interrogativa, a gente sabe que ela não é nominal, ela é verbal, ela tem oração. Então, aqui a gente vai ler rapidinho, porque é um texto bem curto, né? Então ele fala o seguinte: o comportamento que temos de ter ao ouvir o hino nacional está previsto na Lei número 5.700, aprovado em 1971 e em vigor até hoje. Essa legislação, esse espacinho a gente vai preencher depois numa das questões. Esse que também vai ter uma questão que vai falar dele, tá? Que o ouçamos em pé e em silêncio com a cabeça descoberta. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar as palmas ou assovios, vai aparecer também uma questão cobrando isso aqui, que é o travessão. É espacinho, então esse espacinho também a gente vai preencher. Não há nada na lei, no entanto, que impeça as pessoas de aplaudirem depois que o hino termina, tá? Então, a pergunta, ela vai ser respondida ou não? Ela vai ser respondida. Como é que as pessoas devem se portar, né, quando toca o hino nacional? O que as pessoas elas devem fazer nesse momento? Então aí ele traz o que tem uma lei falando como as pessoas devem agir e depois ele fala algo que a lei não traz, né? Que é aplaudir depois que o hino termina. Bom, então sabendo disso a gente tem aqui, é uma frase nominal? Falso. Então falso, até vamos colocar uma canetinha aqui vermelha. Falso. E é uma frase interrogativa que tem por um objetivo despertar a curiosidade do leitor, verdadeiro. Então, essa estratégia ela é muito comum, né? Tu inicia o teu texto com uma pergunta, e isso vai fazer aquela chamadinha básica, né? Para ver se as pessoas realmente estão interessadas, né? Então, ele vai te chamar a atenção para o conteúdo do texto. É uma estratégia maravilhosa. E é uma frase interrogativa que não é respondida ao longo do texto, falsa. Então, a gente viu que ele responde sim, sem problema nenhum. Então, a gente vai ter como gabarito, número 2, letra B de bola. Vamos ver se é isso o gabarito oficial da banca? Então, acertamos! Uhul! Então, letra B. Questão de nível fácil. Tá? Então não esperem que na banca legal vocês tenham questões de uma interpretação pesada. Não é só nessa prova, mas em outras provas anteriores já analisadas. Inclusive eu já fiz concursos que era banca legal, tá? E a compreensão eles pegam bem leve, é tranquilo, tanto a compreensão quanto a interpretação de textos. Por quê? Porque tem umas bancas que sentam a mão, né, na interpretação, às vezes são textos muito difíceis, com assuntos que a gente não costuma ler, né, não costuma ter muito contato. Mas aqui tá suave na nave, tá muito bom. Bom, vamos à questão número 2. Ao elaborar o texto, o autor... Bom, então assim, ao elaborar o texto, ele quer saber alguma coisa relacionada ao autor. O que o autor ele vai trazer para esse texto, tá? Bom, então aqui é uma resposta que ela vai estar contida no texto. Quando a gente tem uma questão em que tu tem algum comando assim, no texto, segundo o texto, o autor afirma, a gente sempre tem uma questão de compreensão, ou seja, isso significa que a resposta estará escrita no texto, não é algo que a gente precisa
depreender, interpretar, não, já vai estar contida. A gente só precisa encontrar, né? Saber, às vezes nem sempre está escrita com as mesmas palavras da alternativa, porque o objetivo é dificultar. Então, às vezes tem uma reescrita, né, uma paráfrase ali, e a gente só precisa entender. Se entender o sentido, vai ver que é o mesmo. Então, aqui, a letra A narra como as pessoas se comportam ao ouvir o hino nacional. Então, aqui ele vai narrar como as pessoas elas se comportam. Ó, então, é como as pessoas sempre agem assim, será? Letra B. Descreve o comportamento que as pessoas devem ter. Olha que diferente. Se comportam, ou seja, elas fazem já isso, ou aquilo que elas devem fazer. Ou seja, elas nem sempre fazem. C. Descreve a história do hino nacional cantado pelos brasileiros. Está descrevendo a história? Esse objetivo será do texto? D. Induz o comportamento errôneo da população ao ouvir o hino nacional? Será? E argumenta sobre como os brasileiros não sabem se portar ao ouvir o hino nacional. Então, será que é isso? Então, se a gente volta ao texto, a gente percebe que, ó, o comportamento que temos de ter é igual a devemos ter. Ou seja, a gente tem aqui a letra B como nosso gabarito. É o comportamento que as pessoas elas devem ter, não aqueles que elas já têm, certo? Então, questão muito fácil também. Bom, então é o gabarito que a gente encontrou, é o mesmo da banca. Perfeito. Vamos à questão número 3, tá? Então, essa questão a gente olha e às vezes não entende que conteúdo está sendo cobrado. Aqui está sendo cobrado nada mais, nada menos que a parte de concordância verbal e nominal, tá? Então, o que é concordância verbal? É o verbo estar concordando com o sujeito, com o núcleo do sujeito. E o que é concordância nominal? Então, ó, já está dizendo, aqui não é mais o verbo que está concordando, vão ser nomes, tá? Geralmente são os adjetivos, o artigo, o numeral, o pronome. Então, mais especificamente, o que mais aparece é a concordância com adjetivo, tá? Que é aquilo que dá qualidade aos seres. Bom, então a gente vai ter aqui a linha 4 e linha 7 para a gente poder preencher, que é aquelas, até que eu falei bem no inicinho, que a gente tinha aqui para preencher. Então, basta a gente perceber aqui. Vamos na nossa canetinha. Então, essa legislação propõe ou propõe? Olha que fácil, essa questão está muito fácil. Então, ó, essa legislação, quem é o núcleo? Quem é que propõe? Legislação. Então, legislação vai ser o nosso núcleo verbal, tá? Vai ser aquilo que o meu verbo, ele vai ter que concordar. Vai ser o núcleo do sujeito é legislação, o verbo precisa concordar no singular também. Então, legislação, essa legislação propõe. Então, vamos preencher aqui. Propõe. Aê! Então, singular. Agora, vamos para cá. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas ou assovios, é proibido ou proibida. Então aqui a gente percebe o seguinte: qualquer outra forma de saudação. Isso está no feminino ou está no masculino? Está no feminino. Então qualquer outra forma. Então aqui eu ainda tenho vários determinantes para a palavra forma. Eu tenho qualquer, que está vindo para determinar, eu tenho outra, que está vindo para determinar forma, deixando claro que realmente está no feminino. Então aqui só pode ser proibida, proibida. Olha que tranquilo, que fácil. Então, a gente vai ter aqui letra A, propõe e proibida. Então, lembrando que quando tem o M, significa que ele está no plural. Então, só se o sujeito, o núcleo desse sujeito. Quando eu falo em núcleo, eu falo da palavra mais importante. Dentro de um sujeito, eu posso ter várias palavras, mas apenas uma será a mais importante que a gente considera como núcleo, tá bem? Então, aqui é a letra A, o nosso gabarito, conforme a banca também declarou. Vamos então à
próxima questão. Então agora nós vamos para a quarta questão da Banca Legale, uma questão sobre classe de palavras. Então, quando a gente pensa em classe de palavras ou classe gramatical, a gente vai pensar em nomes. Que nomes eu vou dar para cada palavrinha que a questão me trouxer? Então aqui a gente teve a palavra que. É muito comum as provas gostarem de cobrar essa temática, porque a palavra que ela pode ter muitas funções morfológicas dentro do português. As principais delas estão aqui: conjunção integrante e pronome relativo. Então a gente tem aqui 5 opções: conjunção integrante, conjunção coordenada, conjunção explicativa, pronome relativo e pronome demonstrativo. Então vou chamar a atenção para uma coisa, tá? A palavra que, ela não vai ser um demonstrativo, então a gente já cortaria a letra E, não temos essa classificação. Depois ela me dá aqui uma conjunção coordenada. Só que tanto a letra B quanto a letra C, elas acabam sendo iguais. Por quê? Porque uma conjunção explicativa está dentro da conjunção coordenada, que é uma classificação geral, que a gente vai ter 5 dentro dessas conjunções coordenadas e uma delas é a explicativa. Então, a gente já não poderia nem ter a B nem a C, porque elas iriam se anular, porque uma completa a outra. E depois a gente teria, ó, como eu tinha te falado lá, entre A ou letra D. O que é então esse que? Então a gente vai voltar lá na linha 4. Aqui. Essa legislação, espacinho que. Então aqui a gente tem o quezinho, tá? Esse que, antes dele, a gente teria uma palavra, né? Que seria uma palavra para a gente preencher, que seria o propõe. Proponha. Ok. Então, antes dele, tem um verbo. Se a gente tem um verbo antes desse que, ele nunca vai ser relativo. O pronome relativo, ele serve para o nome, que nem o nome dele, pronome, para o nome. Ou seja, ele só vai retomar nomes, só se fosse um substantivo. Então, se já é um verbo, tu já vai descartar essa opção. Então, pelo descarte, a gente já teria a letra A, que é a conjunção integrante. Mas, Cris, eu não entendo o que é uma conjunção integrante. Vou te explicar agora. A gente tem aqui, o que é uma conjunção integrante? É uma palavrinha que vai introduzir um tipo de oração que a gente chama de oração subordinada substantiva. Tá, mas que diabos é isso, Cris? Eu nunca ouvi falar disso na vida. Basicamente, é uma oração que completa a outra. É como um quebra-cabeça. Eu tenho certeza que lá na infância tu já brincou de quebra-cabeça e tu lembra, né? Uma parte encaixa a outra e forma uma imagem. No português é a mesma coisa, eu tenho uma oração que está incompleta, aí chega a outra e diz assim, ó, oi, eu vou te completar, deixa comigo. Aí vem, vai e encaixa. Então é isso que acontece. Então aqui, a conjunção integrante, ela complementa, essa é a função que ela tem, introduz o complemento da primeira oração. Então, eu vou te dar um macete prático para tu reconhecer se é ou não uma conjunção integrante. Troca pela palavra isso, tá? Então aqui, eu disse que os meus alunos são os melhores. Tudo que está em rosinha, incluindo o que vem depois, a gente vai substituir pela palavra isso. Então a gente vai perceber assim, ó, encaixou, a gente vai dizer que é uma conjunção integrante. Então, dá para dizer, eu disse isso? Dá. Então, encaixou coladinho ali no verbo, a gente tem certeza, sim, é uma conjunção integrante. Então, a gente já sabe que o nosso gabarito é a letra A de amor. Tranquilo? Esse conteúdo tende as pessoas a terem mais dificuldade. Mas, ao longo das nossas resoluções de questões, que a gente vai ter aqui no canal, a gente já vai trabalhando um pouco mais esse assunto. Tudo bem? Bom, número 5, na oração. Então, oração é tudo que tem verbo. Não há nada na lei. O verbo, o sujeito do verbo a pode ser classificado.
Que tipo de questão é essa? É questão de sujeito, entra lá na parte de análise sintática, né? Uma das primeiras coisas que a gente trabalha, como encontrar o sujeito. Bom, só que a gente tem que se dar por conta que a gente tem o a aqui. Esse a, ele vem do verbo haver. Então, se ele vem do verbo haver, o que vai acontecer? Eu vou observar uma coisa. O verbo haver, 95% das vezes, 95% porque tem umas exceçõezinhas, tá? Mas 95% das vezes que vier, ele vai ser impessoal. O que isso significa? Significa que ele vai ter o sentido de ocorrer, ou o sentido de existir, ou o sentido de fazer tempo passado. Então, se ele tem esses sentidos, que é a maioria das vezes em que ele vai aparecer, ele não vai ter um sujeito, por isso que a gente vai chamar de impessoal, não se refere a pessoa nenhuma. Então, sabendo disso, o que eu vou saber se ele é impessoal? Que ele não tem sujeito. Então, pensa comigo, olha que fácil. Se eu não tenho uma obrigação com ninguém, eu vou ficar sempre na minha, né? Eu vou ficar sempre no singular, no meu singular, sozinho. Então, a gente vai pensar que ele não vai ter plural, porque ele não tem com quem concordar, ele não tem obrigação com ninguém. Ele é impessoal, ele não se relaciona com ninguém. Pensa aquela pessoa, né, que é super desapegada, que não se relaciona com ninguém, que tá sempre na dela. Esse é o verbo haver. Grava isso que tu não vai te esquecer. Então, ele vai ter, como eu tinha te falado, o sentido de existir o tempo passado e, ó, te liga que ele é o queridinho das bancas. Ele é o queridinho das bancas. As bancas amam cobrar o haver. Tu vai ver que nessa prova vai aparecer duas vezes, duas questões em que o haver ele vai aparecer, tá? Então, para Legale, o haver é um verbo importante e tu tem que saber para tuas provas. Bom, então sabendo disso, eu já sei que o meu gabarito é a letra E de escola. Certo? Então não tem sujeito. Apareceu o verbo haver, sentido de existir, ocorrer ou tempo passado, sem sujeito. Belezinha? Facinho, facinho, facinho. Bom, questão número 6. A expressão no entanto poderia ser substituída sem prejuízos de sentido para o enunciado por. Bom, aqui é uma questão que vai cobrar morfologia. Ele vai te cobrar, então, a parte das conjunções. Então, no entanto, a gente tem as opções lá, portanto, então, entretanto, destarte, pois. Então, eu já vou te explicar o que significa o no entanto. Vou só descartar uma opção que não é nem conjunção, que é o destarte. Então, Cris, eu nunca ouvi falar em destarte na minha vida. O que significa o destarte? Ele é um advérbio que significa desse modo, tá? Então, um advérbio. Desse modo. Te usa mais em texto para dar continuidade ali a algum assunto, tá? Então, já não poderia ser a letra D, a gente já vai descartar. Então, vamos lá, o que significa o no entanto? Vamos pegar um exemplo assim, tá? Um baita dia, aquele dia que dá praia, sabe? Aquele dia super bom. E de repente, do nada, começa a chover. Então, eu digo assim, estava um dia lindo, no entanto, começou a chover. O que a gente vai ter então? Contraste de ideias. Por que um contraste? Porque a gente vai ter lá um dia lindo, que é uma coisa super positiva, quase todo mundo gosta de um dia bonito, né? Então, uma coisa positiva. E do nada, esse dia ele acaba sendo estragado pela chuva. Então, uma coisa negativa. Então, o que no entanto está ligando? Ideias opostas. Então, sempre que a gente tiver um no entanto, mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai ter conjunções adversativas que trazem oposição de ideias, beleza? Então, o que eu quero que tu te recorde com isso? Adversativa, tu vai te lembrar de adversário. Então, o que o meu adversário ele faz? Ele é bonzinho comigo? Não. O meu adversário, ele quer me prejudicar. É o que eu ia dizer, prejudicar. É isso que o adversário ele faz, né? Então, o meu adversário, ele se opõe. Então, eu vou me lembrar que sempre vai me trazer a noção de oposição, tá? Então, a gente vai ter um mas, o porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, que são os principais, aqueles que podem vir a aparecer aí na tua prova, tá bem? Bom, então, sabendo disso, eu vou ter a letra C como resposta, né? Então, aqui
A minha gatinha de estimação está pedindo atenção. Para quem não conhece, essa aqui se chama Oxítona. Sim, gente, esta se chama Oxítona. Eu não estou de brincadeira. Então, é o nosso mascote aqui do YouTube. Do YouTube no canal de português, né? Obviamente. Então, gente, no entanto, ele é irmãozinho do entretanto. Tá, Cris, mas e os outros? Vamos resolver. Portanto, qual é a ideia que o portanto me traz? Ele vai me trazer uma ideia de conclusão. Conclusão, a gente usa nos parágrafos conclusivos. Então, nos textos a gente vai usar bastante. E o então? Mesma coisa. A gente usa o então para concluir uma ideia, tá? O destarte a gente já descartou. E o pois? O pois ele vai entrar lá nas explicações. Eu vou me justificar. Então, a gente vai ter as explicativas. Explicativas. Espero que vocês consigam decifrar essa letra, pelo amor de Deus. Tá? Muito bem. Então, o nosso gabarito, letra C. Questão número 7. Assinale a única alternativa em que o número de fonemas é menor do que o número de letras. Esse tipo de questão está cobrando qual conteúdo? Fonologia. É um dos primeiros conteúdos que geralmente a gente trabalha nos cursos, né? Nos cursos preparatórios. Então, a fonologia vai se tratar do estudo dos sons. Então, aqui, a grande sacada é fonema e dígrafo, tá? Então, letra, fonema, dígrafo. E essa relação entre eles. Então, vamos só lembrar, antes da gente resolver as questões, o que é um fonema? É tudo aquilo que representa o som. Então, cada sonzinho a gente vai dizer que é um fonema diferente. Então, só não equivalerá, ou seja, o número só não vai bater de letras e de fonemas se a gente tiver os chamados dígrafos. O que são dígrafos? São duas letras que valem por um som só. Então, quando tu tem duas letras e tu não escuta cada um dos sons, tu escuta um som só, a gente diz que a gente tem um dígrafo, tá? Então, acompanha comigo aqui na tela. Chave. A gente escuta cada letrinha ou não? Não. A gente não escuta o H. Da onde que o H tem som? Talvez no inglês, mas a gente está estudando português, né? Então, não temos. Então, aqui é como se a gente tivesse essa composição fonológica, tá? Chave. Cris, chave com X, mas isso é português? Na verdade, ó, quando a gente tem uma palavra entre barras, que nem aparece aqui, a gente tem a estrutura equivalente do som. Então, a gente esquece grafia, esquece ortografia. Quase que eu falei esquece, mas não sei como, mas enfim. Bom, depois a gente tem carro. A gente escuta dois R's. Como é que se escuta dois R's? A gente escuta um R só mais forte. Então, aqui a gente vai ter também uma representação que vai me dizer que eu tenho isso aqui, carro, um R só, tá? Então, a gente tem quantas letras e quantos fonemas? Tanto na primeira quanto na segunda, a gente tem 5 letras e 4 sons, 4 fonemas. Depois a gente tem o cantar. Cantar, a gente escuta tudo ou não? Ou tem coisa que a gente não escuta? Tem coisa que a gente não escuta, né? Então, aqui, ó, Esse an é como se fosse um A com um tio em cima, tá? Então, um A com um tio. Por quê? Porque o som do N sozinho é N. Por exemplo, nascer. Tu escuta o som do N bem pronunciado. Agora, cantar, o que a gente vai ter então? Esse A com um tio em cima. Tá? Então, esse é o som, ele é um dígrafo. Então, quando tiver uma vogal seguida de M ou N, tu não escutar aquele M, aquele N, a gente vai ter um dígrafo, tá? Chamado de dígrafo vocálico, porque o que se sobressai é o som da vogal, beleza? Bom, e andando, a gente tem an e a gente tem an aqui. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5 fonemas.
Então, aqui a gente só vai ter 5 sons. Nascer, a gente escuta tudo? Não, a gente não escuta, né, o S e C tudo junto. A gente escuta, né, a gente não escuta o S separado, a gente escuta os dois juntinhos. Então, nascer, a gente não fala nascer, a gente fala nascer, como se fosse só um C, tá? Então, aqui a gente também tem um dígrafo. Só uma observação, nem sempre isso vai ser dígrafo. Tem algumas palavras em que esse S e esse C são bem pronunciados e não vai entrar como dígrafo, beleza? E guerra, eu escuto tudo? Claro que não. Então aqui eu não falo guerra, eu falo guerra. Olha que o U não está aparecendo som, ele é um dígrafo. Só uma observação, ó, asterisco aqui para nós, tá? Nem sempre o QU e o GU, eles são dígrafos. Vai depender muito da palavra que eles vierem. Então, tem palavras em que esse U ele é super pronunciado. Tipo, por exemplo, tranquilo. Tu não fala tranquilo, tu fala tranquilo. Então, esse QU não é um dígrafo, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 fonemas somente. Muito bem, vamos voltar para a questão então? Então, na nossa questão, qual alternativa a gente tem um número menor de fonemas do que de letras? Basta a gente perceber qual a palavra que a gente vai ter um dígrafo, certo? Então, por exemplo, lei, a gente tem dígrafo? Não. Em lei a gente não tem dígrafo. Então, aqui, a gente já sabe que a gente não vai ter a resposta que a gente quer. Ou seja, não é aquilo que a gente quer. Vigor, tem dígrafo? Não. Então, a gente já sabe que vigor não é o nosso gabarito, tá? Então, até, tem dígrafo? Também não. Então, já não pode ser o gabarito. Outra, tem dígrafo? A gente escuta tudo? Escuta, então também não. Agora, assovios, tem alguma letrinha que a gente não escute? Sim, os dois S. Logo, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou ter 7 fonemas e 8 letras. Então, logo, é o nosso gabarito muito bonito, que era o que a gente estava procurando. Bom, vamos então à próxima questão. Questão de número 8. Qual das palavras tem o maior número de fonemas? O que a gente vai buscar nesta questão? A gente vai buscar uma comparação entre elas. Então, dessas 5, qual delas vai ter o maior número de sons, de fonemas? Então, vamos na letra A, hino. Gente, o H, ele não tem som. Então, aqui o pobre bicho já sai perdendo. A gente vai ter 3 fonemas somente. Não é o gabarito. A gente já consegue perceber que as outras são maiores, né? Então, não é a letra A. Letra B, aprovada. A gente não tem dígrafo nessa palavra. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas. Vamos ver se a gente tem alguma que seja maior que 8. Descoberta. Aí alguém vai olhar e vai dizer, Cris, SC é dígrafo? Nesse caso, não. A gente escuta, né? Descoberta. Se a gente escuta, não é dígrafo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fonemas. A princípio, aqui a gente tem um número maior. Vamos ver as outras. Acompanhar. Agora eu quero que tu pause o vídeo e perceba se tu consegue visualizar se tem dígrafo ou não, tá bem? Voltou? Então, acompanhar. A gente tem aqui um dígrafo, porque a gente não escuta um M, a gente escuta um OM, né? Quase aquela meditação OM. Então, depois a gente tem o NH. O NH, ó, tudo que tiver H não tem som. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas. E depois, pessoas, a gente tem o SS como dígrafo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 fonemas. De boa? Então, a gente já sabe que o nosso gabarito é letra C. Facinho. Vamos à questão de número 9. A de número 9 vai falar o seguinte: assinale a única alternativa correta em relação ao uso dos travessões, linhas 6 e 7. Então, essa é uma questão que vai exigir o conhecimento sobre pontuação. Então, a gente vai lá na 6 e 7 e vai descobrir o que acontece. Então, aqui, 6 e 7 está aqui e aqui. Então, vamos ler a sentença, né, o período todo, para a gente conseguir perceber por que esses travessões estão aí. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar as palmas ou assovios. Então, aqui, nota que esses travessões estão isolando uma exemplificação. Então, eles têm um motivo de estar ali. Então, se eles estão isolando, por que eles estão ali? Para isolar o quê? Percebe que tem uma frase em andamento antes, né? Qualquer outra forma de saudação durante a execução é proibida, que é a lacuna que a gente já preencheu em outra questão. Então, isso significa que eu tenho uma coisa em andamento, uma frase em andamento, e eu tenho uma outra que se atravessa no meio, o que a gente vai ter que fazer? Sempre isolar. E esse isolar significa uma pontuação antes, uma pontuação depois. Por quê? Pensa no uso do parênteses, tá? No parênteses, quando a gente abre um parênteses, a gente não tem que fechar? Tem. E aqui é a mesma coisa. Se eu abro uma vírgula, eu vou ter que fechar essa vírgula se eu estou isolando uma explicação, uma enumeração, se eu estou isolando principalmente uma exemplificação, tá? Então, exemplificação e explicação aparecem bastante em prova. Então, se eu estou isolando, eu vou precisar iniciar e fechar. Então, isso serve para vírgula e serve para travessão. Então, sabendo disso, eu poderia retirar um dos dois, deixar só um? Não, porque eu estou isolando, é que nem parênteses, né? Então, já não poderia. Poderia substituir por um outro sinal de pontuação? Eu só posso substituir o travessão, nesse caso, por vírgula. Por que se usou o travessão? Para dar mais ênfase para essa exemplificação. Então, lembrem-se que a vírgula sempre substitui o parêntese se ela está isolando uma explicação. Só que um dá mais ênfase do que o outro. Os travessões eles vão trazer uma maior ênfase. Falando em parênteses, já que já veio esse assunto, né, para falar, o parênteses também poderia substituir. Tá? Então, por quê? Lembra que o parênteses também serve para dar uma observação, uma explicação adicional? Então, o parênteses também poderia aparecer, mas o mais comum ainda é a troca do travessão pelas vírgulas que aparecem nas questões, tá bem? Então, os 3 sinais de pontuação poderia: travessão, vírgula e parênteses. Outro sinal, Cris, poderia? Nesse contexto, não. Tá? Ele está isolando, então eu não poderia usar 2 pontos enumera, eu não poderia usar as aspas, porque as aspas daria um destaque, principalmente quando a gente tem uma fala de alguém, né, uma citação direta, quando a gente tem ali uma ênfase de uma palavra estrangeira e alguns outros casos de uso de aspas. Daria para ser ponto e vírgula? Não, ponto e vírgula ele separa, né, coisas ali que são independentes ou uma enumeração que já teve um sentido completo, tu vai pular para outra, então também a gente não teria como usar. Sabendo de tudo isso, a gente vai voltar na nossa questão. Então, na nossa questão, a gente vai ter aqui, letra A, o primeiro travessão poderia ser retirado sem prejuízo? A gente viu que não dá para tirar só um. O segundo travessão poderia ser retirado sem prejuízo? A gente viu que também não, né? Então, letra A e letra B estão erradas. O primeiro travessão poderia ser substituído por ponto e vírgula? Vimos na explicação que também não daria para substituir por ponto e vírgula. Ponto e vírgula dá uma separação maior. Os travessões poderiam ser substituídos por aspas? Vimos que não, né? Então, não é citação, não é palavra estrangeira, não é realce numa expressão, é uma exemplificação. Também não. Poderiam ser substituídos por vírgula sem prejuízo para a oração? Agora sim, poderiam, tá?
Então, letra E é o nosso gabarito da questão número 9. E a número 10, a gente vai ter aqui. A gente percebe que a gente tem uma tirinha, então tirinha a gente vai ter vários bloquinhos, diferente da charge que a gente só vai ter um bloco só. Então, a gente consegue perceber que tem um adulto falando com uma criança. Essas são as tirinhas do Armandinho. Aqui está em preto e branco, porém, quando é uma impressão a cores, a gente vai ter um menininho do cabelinho azul, é o Armandinho. Então, é talvez o pai, né, falando com o filho. Uma história para dormir? Tudo bem. Então, sempre é o pai que fala nessa tirinha, ela inteira. Há muitos e muitos anos, então, ó, esse haver no sentido de fazer, de passado, né? Quando ainda havia jornalista investigativo. Então, o que ele está dizendo? É que hoje em dia não existe mais jornalista investigativo. Então, ele está fazendo uma crítica ao sistema. Então, uma das funções da tirinha, e tanto tirinha quanto charge, é fazer uma crítica a alguma situação, algum momento, às vezes até algum personagem, né? Principalmente a charge, às vezes faz uma caricatura de alguém, principalmente na parte política. Então é bem comum aparecer. Bom, então sabendo disso, lendo, vamos ver o que a questão cobra. Então, o texto é formado por linguagem verbal e não verbal. O que é uma linguagem verbal? É aquilo que é falado, que é escrito, tá? Então, por meio de palavras. Não verbal, imagem, gesto, tudo aquilo que é visual, mas não possui palavras. Então, na tirinha, a gente vai ter linguagem verbal e não verbal. A gente tem imagem, tem fala. Depois, considerando o gênero textual. Qual é o gênero textual? Tirinha. Percebe-se que o texto é uma crítica social, verdade? Lá no terceiro quadrinho a gente percebe isso. 3. Não há uso de linguagem conotativa no primeiro quadrinho da tirinha. O que é uma linguagem conotativa? Lembrem de coração. Coração lembra subjetividade. Então, denotativa seria uma linguagem real. Conotativa é a linguagem figurada, é aquilo que a gente faz para trazer mais uma expressividade, né, para o texto, aparece muito nas músicas, na poesia. Então, se eu disser que meu coração ele chora, que ele grita, isso não pode acontecer no mundo real. Então, é uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. Agora, se eu disser que uma pessoa ela teve um infarto no coração, aí eu já vou ter uma linguagem denotativa, né? Uma coisa que pode realmente acontecer. Tudo bem? Então, sabendo disso, ele pede aqui para nós no primeiro quadrinho. Então, uma história para dormir, tudo bem. É uma história para dormir? Realmente que a criança está pedindo? Sim. Tanto é que no segundo quadrinho ela já está deitadinha na cama para o pai contar a história. Então, aqui a gente percebe que é também verdadeiro, né? Então, a primeira está verdadeira, a segunda está verdadeira, a terceira também. Então, claro, a partir disso a gente já poderia ir riscando várias alternativas, né? Só pelas 3 primeiras estarem corretas. Então, 4. O verbo a no segundo quadro indica tempo. Então, a gente já viu sobre o verbo haver, que ele pode indicar existir, pode indicar também tempo passado. Então, nesse caso é tempo passado há muitos anos, ou seja, faz muitos anos. Correto, verdadeiro. E a 5, há somente uso de linguagem denotativa no segundo quadrinho. Geralmente a gente fica atento quando tem a palavra somente, tá? Às vezes é indicativo de erro, porém nessa questão não acontece. Nesse caso realmente é somente o uso de linguagem denotativa. Então aqui quando ele fala há muitos e muitos anos no segundo quadrinho, é uma linguagem denotativa? Sim, está dizendo que faz muitos anos. Então, sim, verdadeiro. Então, quais estão corretas? Todas. O nosso gabarito, letra E. Tranquilo? Bom, então finalizamos o nosso vídeo de correção de questões da Banca Legale. Se tu queres aí uma resolução de alguma prova específica, deixa para mim aqui nos comentários. Valeu pelo tempo de vocês. Se esse vídeo foi interessante, não te esquece de deixar o joinha e se inscrever para receber mais notificações. Um grande beijo, até o próximo vídeo.